E o Thiago Leifert detona aí a torcida do Palmeiras. Vamos ver aqui, para você que não me conhece, eu sou o Lee Everton, eu fiquei cego dos dois olhos. E esse é o Cego no Lance. Conta aí ó, com o seu like, seu comentário e a sua inscrição aqui no canal, beleza? Deixa a tua opinião aí e bora ver o que, é que ele falou aqui. Eu queria muito entender vocês. Tem palmeirense aí hoje? Eu queria muito entender vocês porque o Aníbal Moreno saiu aplaudido do jogo ontem. A minha tosse. O Aníbal Moreno foi aplaudido na saída de campo. Eu não entendo mais nada. Sério, eu não consigo entender vocês. O que aconteceu? E outra coisa, no segundo gol do Ceará, que foi anulado depois pelo VAR, por impedimento, pela máquina do VAR por impedimento, o Aníbal foi atropelado pelo jogador do Ceará. Assim, ele tomou um tranco e caiu e catou cavaco. E saiu aplaudido. O Aníbal Moreno, o grande responsável pela eliminação do Palmeiras. Oh, o cara não pode errar? Claro que pode, mas qual é o critério de vocês? Qual o critério? Por que o Abel merece tomar naquele lugar e o Aníbal sai aplaudido? Então, assim, eu adoro a torcida do Palmeiras. Muito divertido. Mas eu amo vocês. Mas eu não consigo entender mais nada, tá? Não dá pra entender. Sobre o jogo duríssimo. O Ceará é um adversário bem complicado. Tanto que venceu o Cruzeiro no Mineirão, correto? Ceará. Deu muito trabalho pro Flamengo. Perdeu pro Corinthians lá, mas assim, num jogo também difícil, jogo duro lá no Castelão. Mas é um adversário que se defende bem. O goleiro praticamente acertou todas as saídas, todos os cruzamentos. O goleiro do Ceará pegou. Então o Ceará, cara, difícil, tá? Embaçado. E o Ceará sai na frente. Com um golaço, que é aquele gol raro, né? Um gol de fora da área, um chute cruzado, golaço, assim. Tudo dando errado pro Palmeiras. Mas o Palmeiras, por mais que não esteja ali criando boas oportunidades, time muito fechado, com dificuldade, o Palmeiras, isso a gente já fala, além da... Eu acho que é parar de sacrificar as cabras, talvez por causa das tarifas, acho que a cabra era importada. Mas o Palmeiras sempre luta muito até o final. O Palmeiras não desiste nunca, o Palmeiras dificilmente se entrega. E o Palmeiras, apesar do clima difícil, da semana dura que teve, foi lá pra cima, conseguiu virar o jogo. Algumas pessoas reclamaram da mão. Eu acho que dá pra marcar, dá pra conversar também, mas dá pra marcar. E sobre o impedimento, é aquilo que a gente conversou também no jogo do Corinthians. A máquina do impedimento é uma máquina. E o protocolo do VAR tá certo. Ele vai lá, ele coloca as linhas e é o que é. Não tem muito o que conversar. Um dia você vai ser prejudicado, no outro dia você vai ser ajudado pela máquina. Quando tiver alguma dúvida, quando o ângulo for ruim, mas é o que a gente topou. A gente tem a máquina, a Abel falou, é arcaico, tá bom. Mas lembrando também que o impedimento semiautomático, que é a melhor coisa que existe no mundo hoje, ele é capaz de fazer uma coisa dessa aqui, que a gente sempre mostra na live para vocês. Isso é um impedimento de tamanho de chuteira. A super tecnologia também anula um gol desse aqui, ó. Certo? É uma regra que, enquanto a gente não colocar uma margem de segurança no zagueiro, para pelo menos sair mais gol, vai acontecer esse tipo de coisa aqui. Então o cara do Ceará estava impedido? Eu acho que estava. Na minha sensação, ele estava um pouquinho na frente. Mas, cara, é o que nós temos. É a tecnologia que a gente tem. Vai falar, é bom, é ruim, mas é o que tem e foi anulado. Durante a semana, e a gente teve uma longa discussão sobre o Palmeiras na semana passada aqui, e eu acompanho muitos influenciadores do Palmeiras também, e vejo postagens e tal. E eu vou falar pra vocês que eu queria uma crise dessa na minha vida, viu? Eu queria uma crise que meu time tivesse em terceiro lugar do torneio, eu queria uma crise que meu time tivesse invicto na Libertadores, uma crise que meu time tivesse perdido a Copa do Mundo de Clubes pro campeão. Ele é São Paulino, né? Se não me engano. Se não me engano, não, é certeza que ele é São Paulo. Tivesse perdido a Libertadores no ano passado para o campeão alavancado, cheio de inadimplência. O brasileiro também para o campeão alavancado, cheio de inadimplência. É uma crise que continuo achando fictícia. Pode criticar? Claro que pode. Só ninguém falou que não pode criticar, lógico que pode. O Marcão escreveu um negócio legal no Instagram dele. Falando, talvez esteja na hora de parar de contratar muito moleque, né? Muito patinho feio aí, uma molecada que o Abel gosta de salvar, tipo o Kelvin, que eu já vi chorando no jogo do Atlético Paranaense.
mas começar a contratar talvez um medalhão ou outro, tal. Pode ser, é uma crítica válida, podemos conversar sobre, mas o Flamengo que fez isso também foi eliminado da Copa do Brasil. Pode falar que o Palmeiras não está criando muito, que está com dificuldade no ataque? Podemos. Isso é, todo time é crítico. Mas o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil porque perdeu o jogo em casa, o primeiro jogo em casa, e porque poupou, né? Não usou a força máxima no primeiro jogo, né? No segundo foi aquilo. Criticável. Mas o ponto não era esse da discussão da semana passada. Meu ponto era se deveria demitir o Abel, que era o que estava pedindo a organizada. Se a Leila deveria ser deposta e se o Abel merecia tomar naquele lugar, como o estádio gritou. Não é se pode criticar o ataque ou a defesa, ou o meio campo, ou a escalação. Não, isso aí a gente faz todo dia, o tempo inteiro. Eu queria só saber se o sentimento de Ei Abel era justo, era honesto, era válido, era justificável, e se destituir a Leila era justificável, só isso. Cara, vamos lá. Quando um juiz erra, seja lá, quando o juiz não dá uma falta, o que é que toda a torcida grita? Manda o juiz pra aquele lugar e você acha certo? Não é certo, né? E mesmo assim é a torcida, cara. Se a torcida tá chateada porque tá sendo eliminada de uma Copa do Brasil, a torcida tá chateada, amigo. Criticar, todo mundo tá aberto. Pra falar, pô, podia ser melhor aqui, errou a escalação ali, numa boa. Mas minha pergunta era sobre o todo. E aí depois a torcida organizada colocou, logo depois da entrevista da Leila, quando ela apresenta o Kelvin, e ela fala de paciência, eles colocam uma faixa e a imprensa, que passa um pano gigante para a organizada, a imprensa que ama, tem um monte de jornalista que assim, eles sentem um tesão em organizado que eu não consigo entender. A faixa era paciência, acabou a paz. Então essa crise, ela foi criada por quem? Quem é que disse que o Abel tem que cair? A gente pode separar, só pra gente separar as coisas. Quem me fala da escalação do Abel, quem me falar, pô, errou de colocar o Vitor Roque de 9, o Vitor Roque deveria jogar mais aberto na ala um pouco e botar o Flaco Lopes desde o começo ali. Precisa dar mais minutagem pro Felipe Anderson agora que o time tá precisando criar mais e tal. Beleza. Agora, as ofensas ao Abel, o fora Abel e o fora Leila, eles estão partindo de uma coisa que não tem a ver com o futebol. A Mancha já tinha criticado a Leila em 23 antes de romper. Eles romperam antes disso aí, fofo. Vai pesquisar você. E cá entre nós agora, só entre nós, eu e vocês palmeirenses. O estadual é legal, eu adoro o estadual, eu sou um defensor do Paulistão, eu amo o Paulistão. Mas assim, de todos os títulos do ano, ele é o menos importante, certo? Ele tem uma premiação que não é lá essas coisas e não vale nada, não vale vaga na Libertadores, não vale nada. Ele é legal, é o primeiro do ano. E a Copa do Brasil? O São Paulo perdeu para o time da segunda divisão, o Flamengo, 500 milhões de contratações também foi eliminado e o Palmeiras também perdeu com um jogador a menos por 85 minutos. Só o Palmeiras entrou numa crise. Só o Palmeiras está desse jeito. Vocês não acham que vocês estão dando muita moral pro Corinthians? Não. O Corinthians saiu gigante, isso é maior do que é. Olha, o Corinthians alugou um triplex na cabeça. Vocês não podem passar esse recibo, pô. Passaram um recibaço. Vocês não acham? Vocês não passaram um recibo enorme? Palmeiras e Corinthians é gigante, eu sei, mas... Pô, dá uma disfarçada, velho. Você não entende, Thiago, não é só organizada. Então tá bom. Tem mais gente a favor do Fora Abel. Só tô falando que quem incentiva isso no estádio é a organizada. E se você não é da organizada e tá pedindo Fora Abel, você não entende um cacete de futebol também. Você não sabe, você está falando merda. Você não tem ideia do que você está falando. Você está completamente louco e viajando. Só isso. Você perdeu a noção do ridículo. Você deveria comer Nutella e leitinho mais também. Só isso. Se tem mais gente que apoia isso aí, vocês não entendem nada de bola. Zero, tanto quanto eles, que não entendem nada. Essa é a verdade. Fora Abel, vocês estão malucos. Tô rindo muito, velho. Fora Leila, vocês estão loucos. Pode ficar chateado que foi eliminado, claro, mas fora Abel é maluquice.
Thiago, o Palmeiras com a Leila virou uma empresa que ela está envolvida em ganhar dinheiro em cima. Por favor, ela é dona da Crefisa, ela é bilionária antes dela ter pisado no Palmeiras. Para com isso, ela tem jato, irmão, ela tem um Gulfstream, para com essa porra. Vocês viajam para justificar o injustificável. Mas ó, quer mandar o Abel embora, por favor, façam isso. Vai ajudar todo mundo, vai ser ótimo para nós. Ai, mas é isso aí. Galera, então esse foi o vídeo, ó. Conto com o seu comentário aqui, a sua opinião. Rapaz, eu gosto do Abel, viu? Porém, tem hora que ele dá umas fora de bola ali. Ele é um bom treinador. Mas enfim, essa opinião do Thiago, eu tenho certeza que mudaria se o Abel, por exemplo, não chegar a ganhar o Brasileiro e nem a Libertadores. Aí todo mundo vai ficar contra o Abel e vai dizer que a torcida tinha razão, entendeu? Apesar que eu não sou palmeirense, mas sei não, eu concordo em boa parte com o que ele disse aí, viu? E é isso aí, tamo junto, é nóis. Esse foi o Cego no Lance de hoje. Tamo junto.